Salmo 130. Estamos no segundo domingo de agosto. Uma das coisas interessantes de agosto, agosto tem uma dinâmica muito particular, não é? Porque, por um lado, muitos dos nossos irmãos não estão, mas, por outro, também recebemos muitas visitas e porque temos estado a lutar e agora, quando vier setembro, ainda queremos melhorar isso. Queremos ser uma igreja que sabe acolher. E eu, ainda antes de chamar os irmãos à leitura do Salmo que nós vamos ler, mas se puder cumprimentar alguém ao seu lado, sobretudo aqueles que nos visitam, sentir-se em casa. Nós ainda hoje vamos tomar a ceia do Senhor e nós não recebemos ninguém à mesa na nossa casa sem que antes o cumprimentemos. Portanto, eu dou alguns segundos para os irmãos poderem cumprimentar e, sobretudo, se há algum visitante que ainda não conhecem, vá lá e diga-lhe: seja bem-vindo à Igreja da Lapa. Sim, vamos fazer isto durante alguns segundos, sim. Podem levantar-se durante alguns segundos. O setor sul da nossa igreja levanta-se mais. Porquê? Porque querem abandonar as suas crianças de uma vez por todas, não é? Aproveito este momento. O setor norte também se pode levantar, hein? Se ainda não cumprimentou os nossos visitantes, cumprimente-os, receba-os bem. Daqui a um bocado vamos tomar uma refeição juntos, que é uma refeição que é acerca da comunhão uns com os outros, e por isso queremos poder olhar para a mesa e dizer a todos: bem-vindo à mesa. Queria então convidar todos a poderem abrir no Salmo 130. Ele está impresso no nosso boletim, na terceira página. A referência não é correta, está em Efésios 4, mas é Salmo 130. E eu vou convidar todos aqueles que têm uma Bíblia que possam ir até lá. Se alguém não tem uma Bíblia, nós gostaríamos de oferecer. Portanto, se alguém não tem uma Bíblia, é só levantar o braço. Nós oferecemos uma Bíblia. É o nosso prazer esta manhã darmos-vos a palavra de Deus. Então, e todos aqueles que estão no Salmo 130, vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. E se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que Te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na Sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. O Senhor abençoe a leitura da Sua palavra. Podemos ficar sentados. Queridos irmãos, queridos amigos, este é um texto, já algumas vezes estivemos nele. A última vez que estivemos neste texto não foi assim há tanto tempo. Foi em abril do ano passado, num culto da tarde. Falámos sobre o Salmo 130 e hoje gostaria de voltar a ele, indo atrás desta ideia esta que dá título ao sermão de hoje. O título do sermão de hoje diz: um Deus adversário faz mais por nós que os nossos amigos. Um Deus adversário faz mais por nós que os nossos amigos. E pode parecer uma palavra provocatória, mas queremos explorar um bocadinho esta ideia. Sabem, o salmo que nós acabámos de ler, o Salmo 130, é popularizado numa expressão no latim. Hoje, na escola dominical, estivemos a falar um pouco nas histórias da tradução da Bíblia e tivemos a falar desse grande homem que foi Jerónimo, que por volta do ano 400 pegou no Velho Testamento, que estava traduzido para o grego, e pegou no Novo Testamento e traduziu quer o Velho Testamento, quer o Novo para o latim, tradução essa que nós chamamos Vulgata Latina. É à custa da tradução de Jerónimo, no latim, que nós chegamos ao Salmo 130, e sabem como é que começa no latim? Começa com a expressão, imaginem, não é difícil, de profundis. De profundis. Esta expressão de profundis tem sido uma expressão usada por escritores. Não quero entrar em detalhe, mas quero mencionar pelo menos 2 escritores que usaram esta expressão. Um deles, Oscar Wilde, escritor inglês, que a determinada altura na sua vida, ele tinha uma vida muito extravagante,
uma vida bastante dedicada aos prazeres da carne, como costumamos dizer, como a palavra nos ensina. E então, este homem, Oscar Wilde, era um escritor brilhante, mas foi preso. E na prisão, Oscar Wilde escreve uma grande carta a um amigo seu, carta essa que depois acaba por ser posteriormente publicada e que tem o título De Profundis. Por outro lado, nesta carta, Oscar Wilde olha para a sua vida, para uma vida de grandes prazeres, de grande abuso do seu próprio corpo, e ele olha para Jesus pela primeira vez como nunca tinha olhado até agora. E é curioso. Queremos dizer adeus a Oscar Wilde, mas deixem-me dizer isto ainda. As pessoas gostam de citar o Oscar Wilde porque ele era uma pessoa, aquele britânico que tem sempre a frase-chave para o momento-chave, não é? Os ingleses são assim, têm sempre uma frase que parece que com humor resolve tudo. E todos gostamos de, volta e meia, ouvir uma frase de Oscar Wilde. É pena que nós não ouçamos as frases de Oscar Wilde no período posterior, em que ele olhou para a sua vida e pensou, se calhar eu não vivi a minha vida da melhor maneira. E então este texto que ele escreveu chama-se De Profundis. Por outro lado, há um escritor português que há relativamente pouco tempo, este escritor português já morreu, mas este escritor português chamava-se José Cardoso Pires, alguns deles já terão lido, escreveu livros conhecidos como o Delfim e muitos outros, e José Cardoso Pires, a determinada altura, se não me engano, no início da década de 90, não quero me enganar, mas ele teve um acidente vascular cerebral. E escreveu um pequeno livro chamado De Profundis acerca desta experiência do acidente vascular cerebral, do AVC que ele tinha tido. Então isto quer dizer que este texto sagrado que nós acabámos de ler, no Salmo 130, é um texto que inspira outros textos a pessoas que, por alguma razão, passam por momentos onde não se sentem livres. Oscar Wilde não se sentia livre porque estava na prisão. José Cardoso Pires não se sentia livre no seu próprio corpo, porque naquela altura o seu próprio corpo era como se fosse uma cela para si. Então é interessante. Esta manhã nós passamos para um texto, Salmo 130, que é um texto que tem inspirado pessoas quando vivem momentos onde elas não se sentem livres. Como dá para ver, este não é um salmo que nos diga a vida é fácil. Este não é um salmo que nos diga a vida é fácil. E queremos hoje voltar a lembrar que a Bíblia, de facto, nunca nos diz que a vida é fácil. A Bíblia não diz que a nossa salvação é uma coisa fácil. A Bíblia ensina-nos que a nossa salvação é alcançada através do sofrimento do Senhor Jesus. E por isso os cristãos olham para a cruz e de cada vez que olham para a cruz eles lembram-se, a minha salvação teve um preço muito elevado. E o Salmo 130 ajuda-nos a entender como é que a salvação não é uma coisa fácil. Mas como a salvação não é uma coisa fácil, isso não quer dizer que nós não possamos ter consolo. E esta manhã eu gostava de explicar isto. Quando a Bíblia nos ensina que a salvação é adquirida para nós com sofrimento, nós podemos usar uma palavra teológica. E essa palavra teológica é dizer que a salvação pressupõe uma propiciação. A salvação pressupõe uma propiciação, que é alguém tem de pagar pelo estrago cometido pelos nossos pecados. Ora, este salmo que nós acabamos de ler é um salmo que demonstra que alguém ter de pagar pelo estrago que nós fizemos não é uma experiência fria e formal, mas é uma experiência que deve habitar no nosso coração e, sobretudo, no coração de quem sofre. Tentar explicar isto. Quando nós usamos a palavra propiciação, quando nós usamos a palavra justificação, são palavras que têm um sentido jurídico. São palavras que geralmente naquela altura eram usadas para assuntos de tribunal. Então, quando nós começamos a ler a Bíblia, o Novo Testamento, e algumas das cartas do apóstolo Paulo em particular,
nomeadamente a carta aos Romanos ou mesmo a carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo, para explicar a maneira como Jesus nos salva, ele usa uma linguagem de tribunal. Uma das linguagens de tribunal que ele usa é com a palavra justificação. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que quando nós temos de explicar o que Jesus fez na cruz, nós precisamos de usar algumas ideias que são ideias de tribunal. Nós somos pessoas acusadas por Deus porque pecamos, mas há alguém que cumpre a nossa pena. É isso que nós queremos dizer quando dizemos que Jesus morreu por nós. No entanto, às vezes as pessoas usam esta coisa do cristianismo, usar linguagem de tribunal, torna o cristianismo uma religião muito fria, uma religião muito jurídica, uma religião boa para advogados, mas eu nunca gostei de direito. O que este Salmo 130 nos explica é que o facto de o cristianismo usar ideias, que são ideias que se aplicam ao mundo dos tribunais, não é uma coisa que fica longe do nosso coração, mas é uma coisa que nos consola nos momentos que nós estamos aflitos. E era isto que eu gostaria de partilhar hoje com os irmãos. O facto do cristianismo usar uma linguagem de tribunal não é sinal que nós sejamos abandonados a algures no tribunal, mas é sinal que nós podemos ter um conforto nos momentos mais difíceis da nossa vida. E era isto que eu gostaria de partilhar hoje com os irmãos também. Rapidamente vamos até ao texto, o versículo 1, né? Das profundezas clamo a ti, Senhor. Quando nós lemos este verso 1, e eu aproveito para fazer uma pergunta, os irmãos não precisam de responder, mas há outro texto na Bíblia, no Velho Testamento em particular, onde alguém clama a Deus de um lugar muito profundo. Outro texto na Bíblia, no Velho Testamento em particular, onde alguém clama a Deus de um lugar muito fundo. Alguém adivinha? Os meus filhos ontem adivinharam. Eles não têm o direito de participar agora porque eles já adivinharam ontem e eu já lhes disse que estava certo. Qual? Jonas. Os irmãos não precisam de abrir. Mas em Jonas 2:2, lembram-se, é aquela altura, Deus tinha dado uma tarefa a Jonas, disse, vai para Tarsis, e ele fez precisamente o contrário. Depois, o navio onde ele fugiu, há uma grande tempestade. Os marinheiros tentam apurar qual é a origem desta tempestade. Apercebem-se que a origem da tempestade era o facto de Jonas estar a fugir de Deus. Então os marinheiros pensam, o que é que vamos fazer? E o próprio Jonas sugere, mandem-me para o mar, porque de certeza que as coisas vão ficar mais calmas. E assim aconteceu. Jonas foi atirado para o mar. Quando chega ao mar, ironicamente, não morre, mas há um peixe que o engole. Não sabemos se é uma baleia, mas é um grande peixe. Engole. E nesse capítulo 2 do livro de Jonas, no lugar mais fundinho, onde já tinha estado, na barriga, no ventre da baleia, ele começa a fazer o quê? Ele faz uma oração, que é uma oração parecida com este Salmo 130. E ele diz assim, Jonas 2:2, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Da relação do Salmo 130 com o livro de Jonas, há pelo menos duas coisas que nós podemos aprender e que eu gostaria que fossem consolo para os irmãos esta manhã. Muitas vezes os cristãos oram do ventre do abismo. Muitas vezes nós oramos do lugar mais fundo da terra onde nós nunca julgávamos que era possível chegarmos lá. E por alguma razão nós chegamos lá. Permitam-me estabelecer esta comparação. Hoje, quando ouvíamos o testemunho da nossa irmã Zuleide, quando passamos por alturas destas na nossa vida, nós sentimos-nos no ventre do abismo. Nós sentimos-nos no ventre do abismo. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer aos irmãos para poderem fixar é que os cristãos não estão livres do ventre do abismo. Os cristãos passam pela barriga do peixe. Mas a segunda coisa que eu vos queria dizer, queridos irmãos, não é por estarmos na barriga do peixe que Deus não nos ouve. Os irmãos concordam comigo? Não é por estarmos na barriga do peixe, não é por estarmos no coração do maior abismo que Deus não nos ouve. A distância física não impede Deus de alcançar espiritualmente as nossas orações. E por isso é que nós podemos orar em todas as circunstâncias e todos os lugares. Sabem que uma das mentiras que o inimigo planta na nossa vida é nas alturas mais difíceis. Ele diz ao nosso coração, não vale a pena orares a Deus porque não estás em condições de Ele te poder ouvir. Esta é uma mentira que o diabo nos vende.
Quando nós estamos nos momentos mais difíceis da nossa vida, o diabo diz, ou pelo que tu fizeste, ou pelo lugar onde tu estás, nem vale a pena orar porque Deus não te vai ouvir. Mas deixem-me dizer, isso é uma mentira de Satanás. O Senhor ouve-nos em qualquer altura. Porque se o Senhor não nos ouvisse, Jonas tinha todas as razões para não ser ouvido. E Deus ouviu. Por isso Deus ouve-nos a nós também. Verso 2. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. O versículo 2 prova que o poder da oração... Sigam-me, por favor. O poder da oração não depende de quem ora, mas depende de quem na oração é invocado. O verso 2 ajuda-nos a explicar que o poder da nossa oração não está em nós que oramos, mas está em Deus a quem oramos. Orar é, por isso, fazer um reconhecimento positivo de somos ouvidos por Deus. Quando nós oramos, nós podemos ter a certeza, Deus está a nos ouvir. O telefone não está cortado, Deus está a nos ouvir. Ao mesmo tempo, podemos reconhecer uma coisa que é negativa. E deixem-me trazer uma coisa negativa, uma má notícia para aqui. Se por um lado nós sabemos que Deus nos ouve, quando Deus nos ouve, e o verso 2 deste Salmo 130 ajuda-nos a explicar isto, Deus, sempre que nos ouve, Ele sabe que nós somos o quê? Que nós naturalmente somos pessoas que pecam. Isto não belisca o poder da nossa oração, mas comprova-lhe o poder. Ou seja, a nossa oração não perde poder pelo facto de nós sermos pecadores. O facto de nós sermos pecadores só comprova que Deus é mais poderoso, porque Ele tem o poder de ouvir a nossa oração, sendo nós pecadores, porque Ele tem o poder de, ouvindo a nossa oração, lidar com o nosso pecado. Podemos ser ouvidos e não somos ouvidos fora do nosso pecado. Mas, graças a Deus, Deus tem o poder de ouvir as nossas orações e de lidar com o nosso pecado. Por isso é que os versos 3 e 4 continuam dizendo-nos: contigo, porém, reparem o porém, a força. Porque antes o salmista tinha dito que é: ó Senhor, se observares, Senhor, as iniquidades, quem é que pode subsistir? Sabem que este é um momento que muitas vezes nós não obedecemos nas nossas orações, que é parar e pensar e dizer assim: Senhor, se Tu não resolvesses o meu pecado, a minha vida não tinha solução. Se Tu não resolvesses o meu pecado, a minha vida não tinha solução. Por isso é que está lá um porém, um mas, porém, contigo está o perdão para que te temam. Deus concentra-se nos nossos pecados ao mesmo tempo que se concentra no poder que tem de resolvê-los. Esta é a boa notícia. Se a má notícia é que ninguém ora sem deixar de ser pecador, querido irmão, convença-se disto. Até quando ora, continua a ser um pecador. Mas a boa notícia é que Deus, que não ignora os seus pecados, mas Ele tem poder para resolver os seus pecados. Novamente, é uma realidade dupla. Começa por ser negativa, mas torna-se positiva. Nós somos pecadores, mas Deus revela que tem poder de, voltar a usar aquela expressão teológica importante, propiciar o nosso pecado. Deus tem poder para resolver o nosso pecado. É essa propiciação, é uma palavra muito importante, que torna possível o perdão. Por isso é que usar esta linguagem de tribunal é importante, porque a linguagem de tribunal não nos deixa no tribunal. A linguagem do tribunal traz-nos para casa. É graças a esta palavra, que tem um sentido de tribunal, propiciação, que nós podemos ser recebidos em casa e sermos perdoados. Sem propiciação não há perdão. Sem que alguém pague o estrago dos nossos pecados, os pecados não podem ser perdoados. E por isso é que nós sabemos que Deus tem o poder para perdoar os nossos pecados, porque o Senhor Jesus foi à cruz pagá-los. Sem propiciação não há perdão. Agostinho dizia assim, e está nos nossos boletins algumas frases de Agostinho. Esta não está citada aí, outras estão. Dizia Agostinho, perguntava, o que é propiciação senão o sacrifício? E Agostinho dizia mais, o derramamento de sangue inocente limpa todos os pecados dos culpados. Tão grande preço foi pago
que são redimidos todos os cativos das mãos dos inimigos que os capturaram. Sabem, é uma linguagem de resgate. Alguém pagou o preço. Por causa disto, Deus pode ser duas coisas ao mesmo tempo que geralmente são difíceis de encaixar com a nossa cabeça. Nós humanamente, temos uma certa dificuldade em encaixar na mesma ideia um Deus que é justo com um Deus que é misericordioso. Mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele pode ser um Deus justo e que olha para o nosso pecado e diz, é pecado, mas ao mesmo tempo Ele diz, eu tenho o poder para resolver esse pecado. Por isso é que nós podemos dizer que Deus é justo e devemos alegrar-nos pelo facto de Deus ser justo, mas devemos alegrar-nos ainda mais pelo facto de Ele ser misericordioso, porque Ele tem poder para tratar dos meus problemas. Vez após vez, nós não conseguimos resolver os nossos problemas, os nossos pecados. Meus irmãos, quantos de nós é que já conseguimos resolver os nossos pecados? Alguém consegue resolver os seus problemas de uma maneira eficaz? É Deus que nos permite isso. Deus é quem melhor traduz o significado negativo do pecado. Sabem que isto é aquela coisa que faz com que uma igreja, como a nossa, neste caso, seja tão clara a pregar o pecado. E eu sei que às vezes, hoje em dia, pregar o pecado é uma coisa muito impopular. As pessoas não gostam da palavra. Só que o que eu quero dizer aos irmãos é, se a igreja deixar de pregar o pecado, sabe o que é que deixa de pregar também? Deixa de pregar o perdão. Porque se o irmão não for pecador, não precisa de ser perdoado. Às 2x3, olha para si próprio como se fosse o seu próprio Salvador. Porque já que não é assim tão mau, já que não é assim tão pecador, para que é que precisa de Jesus? Por isso é que uma igreja tem de dizer que o pecado é pecado, porque Deus nos convence que o pecado é pecado e Deus é a pessoa que melhor nos traduz o nosso pecado, mesmo quando nós não o percebemos. Sabe que uma parte de nós sermos igreja é este lado difícil de muitas vezes nós reconhecermos o nosso pecado e às vezes vem outro irmão, isto não acontece muitas vezes, mas às vezes acontece. Às vezes alguém reconhece o seu pecado e se for preciso o irmão que vem ter connosco ou a irmã que vem ter connosco diz, olha, é verdade, e sabes, ainda há mais consequências para o teu pecado do que tu julgas. E a pessoa pode julgar, epá, foi para isto que eu vim para esta igreja, eu já reconheci o meu pecado, mas agora ainda vem dizer que isto é pior do que eu julgava. Mas, queridos irmãos, muitas vezes a igreja precisa dizer que é pior do que tu julgas, porque a seguir, quando nós compreendemos bem o resultado e as consequências negativas do nosso pecado, é quando nós vamos perceber a eficácia do perdão de Deus. Uma parte de vivermos em igreja é nós às vezes percebemos que o nosso pecado é mais profundo do que nós julgávamos. Mas deixe-me dizer, a segunda parte ainda é melhor. Porque quanto mais profundo é o nosso pecado, mais profundo é o perdão de Deus. E mais nós nos juntamos ao domingo e pensamos assim. Eu quando entrei aqui julgava que o meu pecado era assim. Aprendi que era muito maior. Mas por causa disso eu hoje tenho muito mais vontade de louvar o nome do Senhor. Porque Deus perdoou-me de muito mais do que eu julgava que tinha feito. Pode parecer paradoxal, mas é assim que o Evangelho funciona. Deus é um legislador que nos convence do crime e, ao mesmo tempo, vai ser o nosso advogado de defesa. Eu sei que isto é estranho, meus irmãos. Nós estamos habituados a separar as coisas. Mas Deus é o legislador que nos convence. Tu cometeste um crime, mas, ao mesmo tempo, é a pessoa que vai dizer eu tenho poder para pagar o prejuízo do crime que tu cometeste. Assim, o medo que temos do mal que fazemos passa a ser vencido pelo amor de Deus por nós. É a lei do amor que perdoa os pecados. Pregar uma mensagem de amor não é minimizar os pecados. Pregar uma mensagem de amor é ter uma noção tão concreta dos pecados que nós percebemos que só num grande gesto de amor é que eles podem ser perdoados. No dia em que esta igreja deixar de pregar o efeito negativo do pecado, ela não vai ter amor para pregar. Ela não vai ter perdão para pregar. É por isso que nós podemos compreender o título deste sermão. Um Deus adversário faz mais por nós do que os nossos amigos. Mais uma vez, Agostinho explica. Agostinho diz assim, a palavra de Deus é nossa adversária enquanto não concordamos com ela. Meus irmãos, faça uma seleção de textos aí mais difíceis e dê-os a ler a alguém que não seja crente. A pessoa não vai gostar do que vai ler. Mas a partir do momento em que o Espírito Santo se revelar à pessoa, ela vai perceber que de adversária a Bíblia pode se tornar
amiga. Quantos de nós é que nos lembramos? E agora falo sobretudo para aqueles que não cresceram na igreja. Quantos de nós não lutámos com a Bíblia antes de nos convertermos? Quantos de nós não ficávamos ofendidos com coisas que a Bíblia nos dizia antes de nos convertermos? Quantos de nós não tivemos de lutar vez após vez com Deus até que Ele nos venceu? É assim que o Evangelho funciona. Então o nosso adversário, quando concordamos com a palavra, ela começa a ser a nossa delícia e nós começamos a ter delícia em fazer o que ela diz, diz Agostinho. Então o nosso adversário torna-se o nosso amigo. Deus, que justamente nos acusa do nosso pecado, torna-se o nosso advogado de defesa, através do que foi feito no sacrifício de Jesus. Verso 5, vamos correr para terminar. Diz, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Sabem porque é que nós podemos esperar em Deus, queridos irmãos? Porque Deus não nos engana num dos lugares onde hoje é mais fácil nós sermos enganados. Deus não nos engana num dos lugares onde hoje é mais fácil sermos enganados. Que lugar é esse? A noção que nós temos do mal que fazemos. Deixa-me ir repetir. Deus não nos engana num dos lugares onde hoje é mais fácil nós sermos enganados, que é a noção que nós temos do mal que fazemos. Deus, quando mostra quem nós somos através da relação de falta que nós estamos em relação a Ele, Ele revela-nos quem nós realmente somos. O primeiro gesto de Deus para nós é um gesto incómodo, onde Deus nos convence de que tu estás em falta. É uma imagem severa acerca de nós próprios que hoje não está na moda. Reparem, hoje nós vivemos em relações uns com os outros que nos anestesiam porque nos injetam uma perfeição que nós não temos. Nós hoje vivemos relações uns com os outros, são relações anestesiadas, porque damos injeções uns aos outros de uma perfeição que nós não temos. Vivemos de desilusão em desilusão, sempre que as outras pessoas não nos tratam de acordo com a perfeição que nós queríamos que elas tivessem acerca de nós. Vou voltar a repetir esta frase. Porquê é que nós desiludimos? Porquê é que nos zangamos tanto com os amigos? Porque como nos injetamos uns aos outros com a ideia que somos todos bons e perfeitos, de cada vez que alguém não nos trata de acordo com uma perfeição que eu tenho de mim mesmo, eu fico zangado com os outros. Agora deixem-me dizer, acontece que o problema não é da perfeição que os outros não veem em nós. O problema não é dos outros. O problema é nosso, que nos convencemos de uma perfeição que não temos. Por isso é que os verdadeiros amigos não são aqueles que nos dizem as coisas que são fáceis de ouvir. Oh, irmãos, para isso liguem-se à internet ou liguem para uma linha telefónica qualquer onde as pessoas tenham coisas bonitas para dizer. Cuidado com as linhas telefónicas que ligam, mas esse tipo de amizades é amizade onde alguém me vem dizer uma coisa acerca de mim próprio que eu gosto de ouvir, mas que não é por ser verdadeira. Como nós passamos a vida a fingir uma perfeição acerca de nós junto com os outros, de cada vez que alguém não me trata com a perfeição que eu julgo que ele tinha acerca de mim, eu fico triste. Por isso é que viver em igreja às vezes é truculento. Porque nós não somos chamados a comportarmos uns com os outros como se fôssemos perfeitos. E por isso é que somos chamados a corrigir-nos, a admoestar-nos, a chamarmos as pessoas à correção. A verdadeira amizade é a amizade que diz a verdade. Não é a amizade que maquilha as coisas. No mundo de autoestima, no mundo de amor fácil, a acusação que Deus nos faz é uma venda que se tira nos olhos. No mundo de autoestima e amor fácil, Deus acusar-nos é tirar-nos a venda para nós vermos a realidade pela primeira vez tal como ela é. E deixem-me dizer com as palavras piores possíveis. Sabem qual é a realidade quando Deus nos tira a venda? É que nós, sem Ele, somos pessoas miseráveis. Nós, sem Deus, somos pessoas miseráveis. Sabem como é que Isaías diz isto de uma maneira dura? Isaías, a determinada altura, diz assim: as nossas boas obras, as nossas coisas boas, são trapos de imundícia. Vamos tirar esse texto da Bíblia, que isso é exagero. E sabem de onde é que vem o contexto de trapos de imundícia? Eu não vos vou explicar.
esta manhã para não tirar o apetite a ninguém. Mas depois em casa vão investigar de onde é que vêm os trapos de imundícia. No mundo de amor fácil, Deus nos acusar enquanto pecadores é uma venda que sai dos nossos olhos. O facto de Deus nos acusar é o gesto de amizade que os nossos amigos não conseguem. O facto de Deus nos acusar e dizer tu és pecador, mas eu tenho poder para lidar com o teu pecado, é o gesto que os nossos amigos não conseguem por nós. Por isso é que um Deus adversário faz mais por nós do que os nossos amigos. Versículo 6. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Reparam a repetição, depois logo de seguida, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Sabem, tradicionalmente os cristãos estabeleceram uma ligação entre esta ideia de aguardar pelo romper da manhã com o grande romper da manhã. Qual é o grande romper da manhã da história do cristianismo? É o da ressurreição. Então os cristãos, quando estavam a ler o Salmo 130, diziam: era isto que o salmista estava a querer. Não é um romper da manhã qualquer, é o romper da manhã em que o Senhor Jesus ressuscitou. Então eles faziam assim, faziam um caminho para trás, que era, ok, se Jesus ressuscitou, nós devemos lembrar que Ele, para ressuscitar, Ele primeiro teve de... Qual é a expressão que é que Jesus teve de fazer para poder estar cá para morrer e ressuscitar? Ele primeiro teve de encarnar. Então os cristãos pensavam, a encarnação, exatamente, e é isso que o Agostinho explica. Vamos ler a frase de Agostinho e depois eu já explico brevemente aí. Reparem na terceira página do nosso boletim. Vamos por partes. Agostinho é muito inteligente e às vezes custa. Vamos. Jesus recebeu de nós o que Ele ofereceu por nós. Jesus recebeu de nós o que Ele ofereceu por nós. Vamos perceber. Como o sacerdote que recebe de nós para que possa oferecer por nós, quando desejamos apaziguar Deus pelos nossos pecados. Jesus é o nosso sumo sacerdote. O que é que, de alguma maneira, Jesus recebeu de nós? Aliás, antes de explicar isso, Agostinho diz, já foi feito por nós. O que é que Jesus recebeu por nós? Diz aí, o nosso sacerdote recebeu de nós o que Ele ofereceu por nós. Porque Ele recebeu carne da nossa parte... E na própria carne Ele foi feito uma vítima, foi feito um holocausto, foi feito um sacrifício. Que carne é que o Senhor Jesus recebeu de nós? Compreendamos o que é que Agostinho está aqui a dizer, porque ele está a dizer em sentido figurado. Jesus teve de se fazer como nós para comprar a salvação que nos salva a nós. Portanto, quando Jesus encarna, num sentido figurado, é como se nós tivéssemos emprestado a nossa carne a Jesus e Ele dissesse, eu vou viver como um homem. E por causa disso, Jesus é o nosso sacerdote. Porque Ele vive a nossa humanidade e na nossa humanidade nos salva. Estamos nós na nossa humanidade. É impossível compreender o que Jesus fez por nós se não entendermos que a parte difícil do sacrifício é aquela parte que permite a parte da esperança. E é aqui que eu quero terminar falando de esperança, enquanto nos preparamos para tomar a ceia do Senhor. Esperança, versos 7 e 8. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime Israel todas as iniquidades. Queridos irmãos, nós não somos chamados a contar em Deus para não contarmos com dificuldades. Quero repetir isto. Ninguém é chamado a contar com Deus para que não tenha de contar com dificuldades. Senão estes textos não estavam na Escritura. Ninguém é chamado a tornar-se cristão para poder esperar uma vida sem problemas. Porque por isso é que o salmista está a dizer, espera no Senhor. O Senhor é a tua esperança. Nós só precisamos de esperança quando estamos angustiados por alguma coisa. Quando a vida nos corre bem, nós não precisamos de esperança. Nós só precisamos de esperança quando estamos angustiados por alguma coisa. É precisamente o oposto que Deus nos queria ensinar, o oposto de nós queremos ter uma relação com Ele porque a seguir só vinham coisas boas. É precisamente o contrário. Afinal, nós dependemos do confronto de Deus e não do conforto dos homens. Repetir esta ideia. Nós dependemos do confronto de Deus e não do conforto dos homens. A nossa fé depende de uma coisa que é um paradoxo, parece uma contradição, mas não é. Que coisa é essa? Jesus viveu sem pecado para que tratasse do nosso pecado. E por isso é que este Israel, espere Israel no Senhor. Quem é este Israel? Hoje, dia 9 de agosto de 2015. Quem é que é este Israel, queridos irmãos?
Quem é este Israel? Somos nós. Somos nós. A nossa confiança está nesta capacidade de Deus redimir as iniquidades humanas. A nossa confiança não está em nós próprios. A fé em Deus é o nosso romper da manhã. O Senhor é o nosso consolo. Parece que Ele é um adversário, mas rapidamente Ele se torna nosso amigo para ser nosso Pai. Que Ele nos console, que Ele nos guarde, que Ele nos abençoe.